A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Deus diz: pede-me. Pede-me. Sabe, nem todo mundo está pedindo. Não há muitos tirando vantagem do convite de Deus. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Você viu isso? Vamos ler juntos isso. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Ok, eu vou ler para você numa versão mais contemporânea, vou ler na Nova Versão Internacional. Pede a mim e eu farei das nações a sua herança, os confins da terra a sua posse. Ele diz: peça, e eu darei as nações. Quando você vai pedir? Ele diz: eu te darei as nações por herança. Levante e comece a fazer demandas. Em todas as áreas. Não importa onde você opera. Em qualquer área pode pedir. Ele diz: peça e eu farei. Então o que você faz? Você pede, e você não diz: ok, vou esperar até Deus fazer. Não! Quando você pede, recebe, porque Ele já deu a palavra. Não haverá um não. Você entende? Ele não vai dizer: eu vou pensar sobre isso. Não, ele diz: pede, está feito. Então seja ousado no pedir, elimine os limites. Seja ousado e diga: neste grupo, vamos sair de 15 para 400 pessoas. E quando chegarmos em 400, teremos mais 400, mais 400. Veja, são muitos trabalhadores. E aí, podemos ir para 4.000. Da mesma forma que você põe a sua fé para funcionar para suas finanças, você põe a fé para funcionar para almas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu recebo 2.000 novas pessoas nesta congregação. 2.000 novas pessoas. E quando você diz isso e recebe em nome de Jesus, então Ele vai te dar visões, ideias de como conseguir isso. Você vai trabalhar? Vai trabalhar? A graça foi disponibilizada. Se não tivéssemos a graça para isto, não deveríamos estar falando sobre isso, sobre o que fazer. Aleluia! Mas falamos e está funcionando. Funcionando. Funcionando, produzindo resultados. Eu posso ver. Aleluia! Eu não tenho certeza se muitos pastores percebem que podem fazer isto. Todo mês você pode determinar quantas pessoas virão à igreja no mês seguinte? E você define sua meta, define essa visão diante de você e decide. E é claro, você opera no seu nível de fé. O que a sua fé está se levantando para alcançar, sabe? Se você está pronto, você pode se levantar, sabe? Você tem 1.000 membros e você diz: Pai, em nome de Jesus, no próximo domingo, 4.000. Deus vai dizer: se eu te der 4.000, você não está pronto para isso? Por quê? Porque você precisa de trabalhadores. Precisa treinar pessoas primeiro. Ele está pronto, mas você precisa treinar pessoas para isto. Treinar pessoas. E o Espírito Santo faz isso. Lembram quando os filhos de Israel pediram por carne no Velho Testamento? Disseram: estamos cansados desse maná. Todo dia maná, maná, maná. E sabe o que significa maná? Significa o que é isto? Disseram: cansamos. E disseram: Moisés, queremos carne de verdade. E Moisés disse: vocês são tantos. Como vocês esperam que Deus dê carne a vocês? Vocês esperam que Deus mate todas as feras do campo? Ora, vamos. Não peçam isso. E disseram: se Ele é Deus, nos dará carne, queremos é carne. Então perturbaram tanto Moisés, a Bíblia diz, que eles foram e ficaram em pé na entrada das suas tendas, todos os homens,
cada um em pé na entrada da sua tenda, se queixando e reclamando. Oh! As cebolas e o alho que nós tínhamos no Egito. Tínhamos carne no Egito. E todos esses anos aqui, maná, 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 maná. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor deles e chamou Moisés. Ele disse, venha. Estão pedindo carne. Moisés disse, não se importe com eles. Deus disse, não, vou me importar dessa vez. Eu vou dar carne a eles. Moisés disse, Senhor, você vai matar todos os animais do campo por causa desse povo? Ele disse, eu não preciso fazer isso, vou dar carne a eles. Moisés ficou perturbado. E quando Deus viu que Moisés não conseguia crer, disse a ele, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Há algo impossível para mim? Ele disse, você vai ver o que eu vou fazer. Ele disse, esse povo está perguntando, Deus pode preparar-nos mesa no deserto, verão acontecer. E aí Moisés começou a se empolgar. Deus disse, diga a eles que fiquem prontos. Ele disse, eles comerão carne até sair pelas narinas deles. E então, sabe, Moisés não conseguia imaginar o que Deus ia fazer, entendem? E eles se aprontaram. E então a Bíblia diz, oh, aleluia, diz que Deus soprou um forte vento, o mesmo vento que passou pelo Mar Vermelho. É o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que fez isso. A Bíblia diz que o vento, este vento de Deus, trouxe codornizes, grandes aves, codornizes. De todos os lados, as codornizes voando sobre o acampamento de Israel. E quando chegaram no acampamento, pousaram. E iam pousando no acampamento, pousando, até que o campo inteiro ficou cheio, e iam pousando em cima da outra. Montanhas e montanhas de aves. Não havia lugar para pousar e pousavam umas sobre as outras. E o povo de Israel saiu e carregavam aves e mais aves e não precisavam nem guardar dentro de suas casas. Não precisavam... Sabe, estava em todo lugar. Deus disse, vocês querem carne? Agora comam. Tinham murmurado muito. Você já conhece a história, mas eu quero que você note que foi o vento do Senhor que trouxe as codornizes ao lugar certo. Se ele pôde levar as codornizes para o acampamento de Israel, pode levar os pecadores para a sua igreja. Vai levá-los aos seus encontros nos lares. Vai levá-los aos cultos. Alguém pode gritar amém? Sabe, quando eu estudei pela primeira vez essa parte da Bíblia, eu disse, Deus, é tão fácil. Agora, no próximo domingo, eu quero as codornizes. Traga as almas para dentro da igreja no próximo domingo. Deus disse, não é assim. E eu disse, como é? Outras coisas precisam se ajustar. Você não está com tudo no seu devido lugar, está? E eu pensei, do que mais eu preciso? Tem que treinar pessoas. São almas, você não quer que elas venham e vão embora. Quer mantê-las. Tem que treinar pessoas. Tem que ter bons planos. Elas não vão ficar só vindo aos cultos. Se você tem 1000 membros, você tem pelo menos 1000 problemas. Veem isso? Elas não apenas vêm, elas vêm com seus jugos, com seus problemas, seus desafios, sua raiva, suas frustrações, com doenças, com enfermidades, elas vêm com todo tipo de coisa. Muito poucas vêm com testemunhos. Os pastores aqui sabem que poucos vêm ver vocês e dizem, pastor, eu vim ver você porque eu tenho um testemunho para dar. São poucos. A maioria dos outros tem problemas. E sabe, depois de ouvir todos os problemas, alguns que você nem imaginava que existiam, depois de ouvir tudo, fica tonto. Deus tem que te segurar, senão você cai. Coisas que você nem imaginava que eram possíveis, você agora os ouve contando. E você...
Mas pelo Espírito, você pode fazer tudo. Pode lidar com tudo. Aleluia! Então você deve ouvir o Espírito Santo. Ouvir Ele. Ele está pronto, Ele diz, pede e eu te darei. Pede e eu te darei. Pede, 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 pede e eu te darei. Ele está pronto? Você está pronto? Obrigado. Mais cedo hoje, falamos sobre algumas coisas e fomos ao livro de Apocalipse. Vocês lembram? E eu estava explicando a vocês como aquela passagem da Bíblia chamou a minha atenção anos atrás, que diz: todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 15. Todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que livro da vida é esse? O livro da vida é um livro que Deus revelou aos seus servos profetas muito cedo na história da igreja. E ao usar o termo igreja, nesse caso, não estou me referindo ao Novo Testamento. Lá atrás, no Velho Testamento, Moisés falou do livro de Deus, no qual estavam escritos os nomes do povo de Deus. Os profetas falaram deste mesmo livro. Sempre foi revelado que ele tinha um livro, no qual estão escritos os nomes daqueles que pertencem a ele. Quando o nome de alguém entra no livro da vida, eu sei que há aqueles que dizem que quando você nasce de novo, Deus escreve seu nome no livro. Bem, Moisés não era nascido de novo. Como é que o nome dele estava no livro? Na Bíblia, ele não fala de quando ele vai escrever o nome de alguém no livro, mas ele fala sim sobre apagar o nome de alguém do livro. E Moisés deu a entender que o nome dele estava no livro. Êxodo 32, verso 32. Êxodo, capítulo 32, verso 32. Moisés aqui estava falando com Deus, e ele diz: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, veja o resto, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Como ele poderia riscar se o nome já não estivesse lá? Certo? Então Moisés está nos dizendo que o nome dele está no livro. E ele sabia que seu nome estava no livro. O nome dele estava lá. E Moisés não era nascido de novo. E alguém diz: o quê? Eu achei que Moisés era nascido de novo. Não, ninguém poderia nascer de novo antes de Jesus. Jesus foi o primeiro a nascer de novo. E quanto a todos aqueles antes de Jesus, acho que você não entende o que é nascer de novo. Nascer de novo não é uma expressão correspondente a virar uma página. Nascer de novo quer dizer que você saiu da morte. É isso que quer dizer. Que você recebeu vida na morte. Por isso que se chama nascer de novo. Você já estava morto. E você recebeu vida entre os mortos, e ninguém poderia receber vida entre os mortos até o primeiro vencer a morte. E o seu nome é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito dos mortos. É ele que guia a nova criação. Então, até Jesus ressuscitar, ninguém poderia nascer de novo. E significa que aquele que sai da morte recebeu a vida eterna no Espírito. E esta vida eterna só pode ser disponibilizada por Jesus. Então, nenhum dos outros tinha a vida eterna. Eles tinham uma nota promissória. Deus fez uma promessa que quando o Messias viesse, eles receberiam. Foi por isso que quando Jesus foi ao Hades, quando ele foi ao inferno, a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Ele os tirou do inferno. E então, a promessa deles foi cumprida. Ele os tirou do seio de Abraão. Vocês lembram no capítulo 27 do Evangelho de Mateus? Ele nos diz que muitos dos santos que dormiram saíram das sepulturas depois que Jesus ressuscitou. Ou seja, quando Jesus saiu da sepultura, ele foi o primeiro a sair e ele tirou os outros. E as pessoas viram homens e mulheres que haviam morrido anos e anos e anos atrás na Cidade Santa. Se impressionaram por vê-los em Jerusalém. Imaginem ver o seu avô
de uma quarta ou quinta geração, você nem sabe o nome dele. E aí ele aparece e de repente você o reconhece. Ele é o seu avô de quarta geração. Você reconhece o seu rosto. Imaginem se Jacó aparecesse na sua frente hoje. E você soubesse que era Jacó. Foi o tipo de coisa que aconteceu. Imagina, a menina vem gritando. E a mãe diz, o que foi? O que foi? E ela diz, eu vi. O que foi? O que foi? Eu vi Gideão. Gideão? Ei, Gideão? Gideão? Que Gideão? Gideão, aquele da Bíblia. Vão achar que ela está louca. E ela vai e chama o seu pai. E o pai corre. O que foi, minha querida? Eu vi Gideão. Gideão? E enquanto ele está acalmando a filha, tem outro correndo pela rua. Ele viu outra pessoa de outra geração. Eu vi Isaías! Isaías, o profeta! Foi o tipo de coisa que aconteceu em Jerusalém. Houve uma comoção santa. E os testemunhos foram tão estrondosos que não puderam ser negados. Eles os viram. E a Bíblia diz que eles saíram das suas sepulturas. Ou seja, as pessoas foram ao cemitério e viram que as pedras foram retiradas. Havia prova. Eles não saíram apenas espiritualmente. Não, a Bíblia diz que eles saíram das suas sepulturas. Mas quem abriu essas sepulturas, não esqueça, na crucificação de Jesus Cristo houve um terremoto. E a Bíblia diz... vocês entenderam. Imagine rochas partindo ao meio. Sacudiu a terra inteira. E aquelas pedras se quebraram. Foi fácil. Houve uma preparação. A Bíblia diz que eles saíram das suas sepulturas. Eles não só apareceram, eles saíram das suas sepulturas. Oh, meu Deus. Se a sua casa foi construída em cima da sepultura de alguém, ele aparece na sua sala de estar. Pense nisso. Meu Deus! Imagine Elias aparecendo na sua sala de estar. Porque você construiu sua casa em cima da sepultura. O Filho de Deus saiu e eu saí com ele. Tchau! E ele se foi. E para onde estavam indo? Glória a Deus. Qualquer dia desses, irmão, vamos dar o fora daqui. E não vai demorar. Saímos daqui. É disso que estamos falando. Ficar prontos. Se aprontar. É disso que se trata. Nossos olhos, olhando para o alto, o Filho de Deus está voltando em breve. Está vindo. Está vindo. Ele está vindo. E você está pronto? Ele está vindo. Você está pronto para encontrá-lo? A Bíblia diz que a trombeta do Senhor soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Vai acontecer. E não será a primeira vez que alguém foi tirado daqui vivo. Enoque foi tirado deste mundo vivo. Elias foi tirado daqui vivo. Foi tirado daqui vivo. E, finalmente, Jesus de outra forma. Ele não foi morto, ele apenas saiu vivo. E diz que da mesma maneira que ele foi, ele voltará. Ele voltará. Vamos pensar um pouco. Recebemos a salvação. Cristo está voltando para nós. E quando ele vier, nós iremos com ele. E quanto ao cara que não está pronto? E quanto ao seu primo que não está pronto? Quanto ao seu irmão que não está pronto? E quanto à sua irmã que não está pronta? E quanto à sua esposa que não está pronta? E quanto ao seu marido que não está pronto? E os seus filhos que não estão prontos? E os seus pais que não estão prontos? E quanto aos seus amigos?
E aqueles com quem você trabalha que não estão prontos? E os seus vizinhos que não estão prontos? Eu quero ler algo para vocês. Lembrem disso. Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 9. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu, e os consumiu. 10. O diabo, o enganador deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. Agora, a passagem que lemos aí no versículo 9 está falando sobre como as coisas vão acabar neste mundo. As batalhas finais que vamos lutar e como Deus vai acabar toda essa coisa. Mas, logo depois disso, ele nos mostra como acontecerá o julgamento. O dia do julgamento virá. Você pergunta, daqui a quanto tempo? Muitas coisas têm que acontecer antes do dia do julgamento. E o que estamos esperando, que é exatamente o próximo evento significativo para a igreja, é o arrebatamento da igreja. Quase todas as coisas significantes que Deus disse que aconteceriam antes do arrebatamento já aconteceram. Estão me ouvindo? Há mais uma coisa, mas ele não nos disse que isso deve acontecer antes do arrebatamento. Mas será próximo ao arrebatamento? E a indicação bíblica é de que o arrebatamento vai acontecer antes disso. E estamos falando da assinatura do tratado com Israel. Ele não diz se o arrebatamento acontece pouco antes disso ou quando ouvirmos o anúncio. Mas se ainda não tivermos ido, preparem-se, porque o arrebatamento estará às portas. E você diz, o tratado? Você nunca ouviu sobre isso, mas estão trabalhando nisso. Eles já têm os modelos. Mas eu quero ler as partes mais perturbadoras para vocês, e são perturbadoras porque podemos ficar falando que vamos para o céu, mas e quanto a todos os outros que não estão prontos? Você vai fazer algo sobre isso? Meu Senhor Jesus. Certo, de volta ao verso 10. Verso 10 outra vez, Apocalipse 20. Vamos ver o que mais tem aqui. O diabo, o enganador deles, foi lançado dentro do lago de fogo. Então vejam, o futuro de Satanás está claro. Ele vai para o lago de fogo e sabe disso. É o futuro dele. O diabo, o enganador deles, foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Onde estão a besta e o falso profeta? Ele está falando do anticristo. O anticristo vai para o inferno. Este lago de fogo, então esse é o futuro dele. E o falso profeta? Bem, essa é outra personalidade que opera com ele. E serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Sabe, um homem disse para mim uma vez, eu não me importo de ir para o inferno, eu não serei o único lá. Ele disse, os caras maus estarão todos lá e vamos curtir. Eu disse, deixa eu dizer uma coisa, não pense que para por aí. Não é o último lugar. Depois deste lugar, você vai a outro lugar. E ele disse, onde? Eu disse, chama-se Lago de Fogo. E ele, onde? E eu li para ele, Lago de Fogo. Eu disse, nesse, não dá para ver outra pessoa porque tudo é fogo. Você abre o seu olho, fogo, abre a boca, fogo. Por todo lado, fogo, não dá para ver outra pessoa. Então não vai ter essa coisa de alguém cantar e você ficar dançando. Não há espaço vazio entre uma pessoa e outra, é tudo fogo, é o lago de fogo. Eu disse, se você se joga na água e abre a boca, o que entra? Água. Você abre os olhos, o que entra? Água. Eu disse, no lago de fogo, você abre sua boca? Fogo. Olhos, fogo. É tudo fogo. E não vai chegar o dia em que Deus dirá, finalmente, vamos tirar eles de lá, aprenderam a lição. Não! A Bíblia diz que é a condenação eterna. Ouçam, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós fomos salvos, graças a Deus, graças a Deus. E quanto àqueles que não reconheceram a salvação que Cristo trouxe? Eu já disse isso aqui, não há outro nome embaixo do céu, dado entre os homens, através do qual se possa ser salvo.
Vamos continuar lendo, põe a passagem de volta. E eu vi um grande trono branco. Esse é o trono do julgamento. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Imagine, o trono aparece e a terra recua. Mas não há lugar para ir. O céu e a terra fugindo com temor. Quando o trono apareceu, veja o quanto Deus é tremendo. Você fala de vibrações? Não! Estão fugindo. É o que a Bíblia diz. E não se achou lugar para eles. Verso 12. Vi também os mortos, aqueles que morreram. Diz, vi também os mortos, grandes e pequenos. Quer fosse um trabalhador braçal, estava lá. Quer fosse um César ou um faraó, estava lá. Vejam isso. Os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono e se abriram os livros. Eu digo às pessoas, quando vocês virem coisas aqui hoje, não se enganem, o homem não criou nada que funcione que não tenham visto de Deus. Deus pôs isso em nossas mentes. As pessoas falam de carros e de aviões hoje. Você não leu sobre a carruagem de fogo que levou Elias para o céu? Deus já tinha veículos. Ele já tinha. Isso não é novo. Os livros foram abertos, livros no céu, é por isso que temos aqui. Os livros foram abertos no céu. E por que fazemos cadeiras? Porque Deus tem um trono. Acabamos de ler. Diz, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Então era uma cadeira? Você não tem nada que Deus já não tenha. De fato, a sua é uma caricatura do real. A Bíblia diz que ele veste um manto. E aí você entende por que se veste? Alguns acham que quando Deus fez Adão e Eva, ele os pôs ali, sabe, para serem como macacos e não tinham nada para vestir. E dizem, só quando eles caíram é que procuraram algo para se vestir. Ora, vamos! Deus sempre quis que tivessem algo para se vestir, mas não por causa do pecado. Havia um plano de vida mais elevado para eles. Vamos ler. Vi os mortos grandes e pequenos postos de pé diante do trono, então se abriram livros e ainda outro livro. Os livros foram abertos e aí outro livro. Certo? E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme estava escrito nos livros, segundo as suas obras. Então qualquer coisa que qualquer pessoa já fez está naqueles livros. Há livros e livros e livros. E suas obras estão escritas naqueles livros. Ninguém vai para o lago de fogo por algo que fez. Você vai ver o que leva alguém ao lago de fogo. Veremos daqui a pouco. Verso 13. Deu o mar os mortos, então aqueles que morreram no mar. Não há lugar para se esconder, eles saíram. E você diz, e se a pessoa foi queimada? Ah, não pense nessas coisas estúpidas. Até aqueles que foram enterrados direitinho. Não se decompuseram? Se decompuseram até o pó. E ainda assim a Bíblia diz que ressurgiram. Você não leu sobre o vale dos ossos secos? Onde Ezequiel esteve? Ele disse, eu profetizei e osso se juntou a osso. Ele disse, houve um ruído, houve um barulho. Cada osso encontrou seu próprio osso e se ajuntaram. E logo estavam cobertos de pele, músculo e pele, e se levantaram. Certo, vamos lá. Ele diz, deu o mar os mortos que nele estavam e a morte e o inferno. Quando alguém morre e não conhece a Deus nem a Jesus, ele vai direto para o inferno. Você entende? Vai para o inferno. O inferno é um lugar de espera. É um lugar de tormento, mas é um lugar de espera. Depois do inferno, o julgamento. E aí o lago de fogo. Vejam, deu o mar os mortos que nele estavam e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Veja, Deus é tão... Ele não quer que ninguém tenha esta ideia, sabe, eu não sei porque estou aqui, eu não sei. Não. Todas as suas obras são registradas. Então a primeira coisa é te dizer o que você fez. Antes de ele dizer, agora vamos ver para onde você vai. Ele diz, foram julgados segundo as suas obras. Não há nada que você vai fazer ou dizer que não entrará no livro de Deus. Verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
Esta é a segunda morte. Ok? Verso 15. E todo aquele que não foi encontrado, inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Todo aquele que não foi encontrado. O que aconteceu? Como que esse livro da vida, o nome de quem está nele? E o nome de quem não está? Todo aquele que não foi encontrado, inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Vá para o livro de Daniel, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 1. Ei! Oh, Senhor Jesus! Sabe, eu leio as Escrituras e eu choro e choro e choro. E eu penso, Senhor Jesus, quanto mais podemos fazer, tanto mais, tanto mais, tanto mais. Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o arcanjo. Ora, o anjo do Senhor está falando com Daniel, o profeta, dando a ele essa maravilhosa revelação do futuro. E ele diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Ele está falando que Miguel defenderá o povo de Israel, ok? E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Ele falando de novo daquele livro. Aquele livro. Verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra, os que morreram, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Oh Deus! Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Eu digo, Jesus, eu sou uma delas. Eu vou levar muitos à justiça em nome de Jesus. Não são aqueles que conduzem alguns à justiça, mas os que conduzem muitos à justiça. A Bíblia diz que aquele que ganha almas é sábio. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Pelo que você está esperando? Isso é sério. Isso é sério. Não há caminho do meio. Uns para a vida eterna, ele diz, esse é o verso 2, e ele diz outros para o quê? Vergonha e horror eterno. Se você ama alguém, pregue o evangelho a ele. Pregue o evangelho. Se você tiver que chorar, pregando para eles, chore e pregue. Sim, chore por essas almas. E se você descobrir que não consegue chorar por almas perdidas, deve lamentar por isso. Eu estou falando sério. Se o seu coração está tão duro que você não consegue chorar por almas perdidas, comece a lamentar por si mesmo e chorar por si mesmo. Porque se você não chora hoje, vai chorar no lugar errado. E eu vou mostrar isso a você agora. Livro de Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel 3. Isso não é um jogo. Não é um jogo. Se fosse um jogo, quando terminasse, diríamos, começa de novo. Mas não é um jogo. Isso é de verdade. Ezequiel, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 17. Ele diz, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra. Eu estou tentando te mostrar a forma de pensar de Deus. Estão me ouvindo? Ok? Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Verso 18. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue da tua mão requererei. Você entende isso, requerer o sangue da tua mão? Significa que ele vai cobrar a você no lugar do outro. Verso 19. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Se você o avisar, libertou a sua própria alma. Mas se não, ele diz, aquele homem
vai pagar por suas obras más. Ele diz, mas eu vou cobrar o sangue dele das tuas mãos. Eu não consegui ficar quieto depois de ler isso anos atrás, não consegui ficar quieto. Não consegui. Eu comecei a orar por qualquer um, em qualquer lugar. Porque eu não quero que Deus venha cobrar o sangue do pecador das minhas mãos. Sabe, eu lembro daquela música, aquela velha canção que costumava se cantar sobre os pecadores. Não, ouve a voz do pecador. Já se foram, marchando para se juntar ao glorioso. Oh, não, se eu soubesse. O pecador que não recebeu o evangelho, ele só vai se lamentar no final. E ele diz, não, ouve a voz do pecador. Já se foram, falando de nós, marchando para se juntar ao glorioso. Não, se eu soubesse, ele vai dizer, eu teria ido à igreja. Se eu soubesse, eu teria crido no evangelho. Se eu soubesse, eu teria dado ouvidos ao meu primo. Se eu soubesse. Então temos que fazer algo. Não podemos esperar por esse momento. Não dá para esperar. Satanás quer conseguir capturar o máximo de criaturas de Deus que ele puder. Ele quer levá-los à destruição porque ele não quer ir para o lago de fogo sozinho. Ele não quer ir sozinho. A Bíblia diz que foi preparado para o diabo e seus anjos. Não diz que foi preparado para os humanos. Foi preparado, o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas eles vão arrastar outros com eles. Porque eles sentem, eles sabem que esta é a única forma de tocar o coração de Deus. Então será um momento doloroso para Jesus ver aqueles por quem ele morreu, ainda indo para o inferno, embora ele tenha feito tudo o que deveria ser feito. Pois nós somos seus parceiros. É por isso que ele bate tanto nessa tecla e o Senhor cooperando com eles. Marcos 16:20, eles pregaram em toda parte e o Senhor cooperando com eles, pelo Espírito Santo, cooperando com eles. Uma vez que você vai em nome dele, ele se ajunta a você. O Senhor cooperando com eles, confirmando a palavra. Você não vai ficar pregando sozinho. Ele estará lá para confirmar a palavra. Enquanto você fala do lado de fora, ele falará com eles do lado de dentro. Por isso ele diz, enchei-vos do Espírito Santo, para que ele possa trabalhar com você, você se torna testemunha dele. Uma testemunha é um produtor de prova. Sabe, tem uma canção que cantávamos. Brilhe em seu mundo, que o amor de Deus brilhe por você, em tudo que você fizer. Brilhe em seu mundo, e mesmo que sua luz alcance apenas 2 ou 3, brilhe em seu mundo. Brilhe em seu mundo. Ilumine o seu mundo. Nas pequenas coisas que você faz. E ele diz mesmo que a sua luz toque apenas 2 ou 3. Isso não importa. Ainda assim é bom. A Bíblia diz que para cada pecador perdido que se arrepende, há alegria no céu. Cada um. Deixe que o amor de Deus brilhe através de você nas pequenas coisas que você faz. Não importa se a sua luz só alcançar 2 ou 3. Vá e ilumine seu mundo. Deixe que os outros vejam a luz de Cristo em você. Aleluia. Oh, obrigado, Espírito Santo. Lembre-se, em qualquer lugar que Deus te colocou, este é o seu campo missionário. Onde quer que você trabalhe, esse é o seu campo missionário. Aleluia. Nesse momento, eu quero que você ore, porque Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai fazer grandes coisas com a sua vida.
Abra sua boca e ore. A Sozo Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.